Bom dia, imparáveis. Bora para mais um dia. Só os fortes aqui na aula de hoje. Bora lá, né? 12º dia do nosso desafio de 31 dias de Provérbios. E parabéns por você estar aqui quase na metade, né? Quase na metade desse desafio. A gente vai falar do nosso capítulo de número 12. Ele traz novamente a questão da sabedoria, né? Mas ele fala sobre a sabedoria na vida diária e ele traz a sabedoria como forma de correção, né? E a gente já falou nas aulas anteriores sobre essa questão, que a sabedoria ela nos traz essa prudência para fazer as escolhas, mas a falta de sabedoria também ela nos leva a caminhos que muitas vezes nós não gostaríamos de ir. Então, por isso que é importante entender que a sabedoria, ela traz essa advertência e traz essa correção. E aqui, do versículo 1 até o versículo 5 fala sobre a importância da correção e da justiça. Vamos ler esses versículos aqui, do 1 até o 5. Fala assim, ó. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem bem O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos enganoso. Então, nesses primeiros versículos aqui, ele traz a questão da correção e do aprendizado, né? Fala sobre amar a disciplina, e amar a disciplina é buscar o conhecimento, é buscar mudar todos os dias, né? Enquanto quando você rejeita a disciplina, você mostra a sua falta de sabedoria, você mostra a sua imprudência, né? E eu sei que muitas vezes é difícil a gente aceitar a disciplina, aceitar a correção, aceitar o confronto. Eu sei que é difícil, mas Provérbios aqui está dizendo que nós precisamos amar a disciplina, precisamos amar a correção, precisamos entender que nós precisamos desses ajustes no meio do caminho. Então, aceitar essa correção, ele nos torna pessoas melhores. É o que eu falo de todos os dias a gente melhorar pelo menos 1%, né? E é possível, todas as pessoas conseguem pelo menos 1% todos os dias. Hoje você consegue ser pelo menos um pouquinho melhor do que você foi ontem. E como que eu consigo fazer isso? Através da disciplina. Às vezes a gente acha que a disciplina, ela só vem através das outras pessoas, né? Alguém tem que me ver fazendo alguma coisa de errado e alguém tem que ir lá e falar, olha, Angélica, você está fazendo errado. Olha, Maria Antônia, você está fazendo errado. E não é, a disciplina não é só isso. Às vezes acontece, né? Você ter os conselheiros, você ter as pessoas ali que possam te ajudar a observar alguma coisa que você não está vendo e essas pessoas fazerem aquela correção, trazerem aquela disciplina. Mas eu posso me disciplinar. Como que eu me disciplino? É fazendo uma análise da palavra, entendendo, né, o caminho correto, e por isso que é importante a sabedoria, porque a sabedoria vai revelando para a gente esse caminho, né? E aí a gente volta naquela questão da sabedoria ser uma pessoa, né, que nós falamos nos capítulos anteriores, né? E aí essa pessoa, ela também vai nos revelando o que é certo e o que é errado no meio do caminho. Olha que interessante. A busca da sabedoria, ela faz com que a gente consiga compreender o certo e o errado no meio do caminho, e aí a gente consegue fazer essa análise, a gente consegue fazer esse julgamento. Então, todos os dias você pode parar e refletir e falar assim, poxa, como foi o meu dia ontem? Como eu me comportei ontem? Poxa, ontem eu discuti com a minha esposa, com o meu marido, sem necessidade. Poxa, posso corrigir hoje? Posso evitar hoje um conflito? Posso evitar um confronto? Posso evitar uma discussão no trânsito? Posso evitar a forma como eu falo com as pessoas? Posso melhorar o meu comportamento com os meus filhos? Posso melhorar o meu comportamento como filho, né? Como filha, como
empregado. O que eu posso fazer hoje que pode ser melhor do que eu fiz ontem? Poxa, ontem eu não parei para ajudar alguém, para ouvir alguém, para fazer isso. Então, hoje eu posso corrigir isso, hoje eu posso fazer o que eu não fiz ontem. Isso tudo é disciplina. Quando eu faço essa análise da minha vida e aí eu vejo como que eu posso melhorar, o que que eu fiz de errado ontem e que eu preciso pedir perdão, né, pelos meus erros, pelas minhas falhas e aplicar hoje. Não deixar que hoje seja igual foi ontem. Isso é disciplina. Você não precisa de alguém apontando o dedo para você falando assim, ah, você está fazendo errado, que é o que às vezes a gente espera, né? Que as pessoas não falam. Não, eu posso fazer essa análise de como está o meu comportamento, de como está a minha vida, de como estão os meus resultados, o que eu estou fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, e começar a aplicar hoje. Eu vou acertar tudo hoje? Por que não? Como é que não vou acertar? Eu sempre vou estar errando, mas eu preciso buscar essa melhora contínua. Então, buscar essa disciplina, amar essa disciplina, né? É resultado da sabedoria. E aí vem o quê? A aprovação divina. Porque Deus aprova aqueles que seguem os caminhos retos, mas expõe os maldosos, tá explícito aí nesses primeiros versículos. E também traz a estabilidade dos justos, porque a impiedade não gera fundamentos duradouros, enquanto quando os justos permanecem firmes, né? Ele traz ali como árvores com raízes profundas. Olha que interessante, quando você consegue construir essa justiça, né, baseada na disciplina, na sabedoria. E fala também do impacto das mulheres, né? Fala que a mulher é de caráter virtuoso, né? É um tesouro para a sua família. Olha o quanto é importante esse pilar, né? Enquanto atitudes impróprias, elas corroem o relacionamento. E aí não é só das mulheres, né? A atitude imprópria do marido, da mulher, mas a mulher, ela é esse pilar virtuoso, ela tem esse caráter de conseguir ser a estrutura da família. E quando, olha que interessante, quando a mulher está desequilibrada, a família, ela se torna desequilibrada. Porque o homem, ele é o sacerdote do lar, mas ele precisa desse pilar de sustentação para as coisas acontecerem, né? O homem ele precisa desse suporte e a mulher ela se torna. Por isso que fala que a mulher sábia edifica a casa, né? Então a mulher virtuosa ela é um tesouro na família. Então esses planos, esses conselhos trazidos nesses primeiros versículos, né, fala que os justos planejam com retidão a sabedoria, enquanto os ímpios eles enganam até mesmo nos conselhos que eles oferecem. E é por isso que a gente precisa ser prudente nas coisas que a gente faz, porque às vezes a gente está tomando conselho com ímpios, com pessoas que não têm o que oferecer e elas enganam através dos conselhos. Por isso que é interessante a gente buscar essa sabedoria, porque a gente consegue discernir. Do versículo 6 até o 11, ele fala sobre trabalhos e consequências. Vamos dar uma olhadinha lá, do 6 ao 11. A palavra dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos são derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estimam em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta. É até qual, mas deixa eu lembrar aqui. Até o 11. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então, esses versículos aqui, ele já traz, né, a questão de que o ímpio, ele vai armando emboscadas, com as suas próprias palavras. E é muito difícil a gente conseguir manusear palavras falsas, né? Porque para cada mentira que você conta, você tem que contar outras 10. Já ouviram falar sobre isso? Se você contar uma mentira, para sustentar essa mentira, você tem que contar outras 10 mentiras. Só que como que você vai sustentar outras 10 mentiras?
em algum momento você vai ser pego na sua própria mentira. Você pode até levar por um tempo aquela mentira. Por isso que está falando. O ímpio, ele arma emboscada com as suas próprias palavras. Enquanto o justo, a palavra do justo, né, ela traz libertação, ela traz vida, ela traz sustentação naquilo que faz. Então, as palavras, elas têm efeito. Elas têm efeito, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, dentro desses versículos também traz a parte da estabilidade, né? E da destruição. Ela faz esse paralelo. Quando o ímpio, né, eles são derrubados nas suas ações, enquanto os justos, eles constroem algo duradouro. Olha quanto que vale a pena ser justo. Olha quanto que vale a pena abrir mão de algumas coisas para construir algo sólido. Fala também da sabedoria e do louvor, né? A sabedoria, ela eleva a reputação de uma pessoa, enquanto o coração perverso, ele atrai o desprezo. Você pode ver que a pessoa que busca o ímpio, né? O ímpio, geralmente, ele não tem paz quando ele vai deitar. Ele não tem paz quando ele vai descansar. Ele está sempre maquinando, porque ele sabe que não tem sustentação naquilo que ele está fazendo. Enquanto o justo, ele tem uma noite de descanso, ele tem paz naquilo que ele está fazendo, ele não fica preocupado com o que está por vir, porque ele confia no Senhor. Ele confia que Deus vai trazer a providência, ele confia que Deus vai abrir as portas necessárias, então ele tem descanso, ele tem paz naquilo que ele está fazendo. Por isso que é importante buscar essa sabedoria. Então é melhor ser humilde e autêntico, né, mesmo com poucos recursos, do que fingir ser algo que não é. Hoje a gente está vivendo numa era onde as pessoas estão querendo mostrar aquilo que elas não são, vivendo de aparência. As pessoas expõem nas redes sociais uma coisa, mas no fundo, o que que elas estão fazendo? Elas estão chorando atrás dos dispositivos, né, atrás das redes sociais, as pessoas estão chorando, porque não é aquilo que ela está mostrando. Ela está mostrando para as pessoas aquilo que ela não está sendo. Ela não está sendo autêntica, não está sendo verdadeira. Ela está fingindo ser algo que ela não é. Para quê? Para mostrar uma certa aparência. E às vezes é melhor você cuidar daquilo, tratar aquilo, em vez de ficar mostrando. A gente tem essa necessidade hoje em dia de ficar aparecendo, né, mostrando para as outras pessoas. Então, quem cuida do que possui trabalha com dedicação e colhe os frutos disso. Mas quem vive de fantasia sofre a falta do sustento. Então, por isso que é importante guardar essas palavras. Do 12 ao 17 fala sobre a justiça e sobre a retidão. 12 ao 17. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, né? Mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizer, ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato, num instante, se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Então, esse terceiro ponto, né? Ele fala sobre a justiça, sobre a retidão, sobre a cobiça, sobre o conhecimento, porque os ímpios, eles desejam o que pertence aos outros, né? O invejoso, tá tudo, né, nessa caixinha dos ímpios aí. Ele quer o que pertence aos outros. Ele não quer construir igual você constrói. Ele não quer ter esse crescimento igual você tem muitas vezes. Não, o ímpio ele quer aquilo que te pertence, aquilo que pertence aos outros. Enquanto o justo eles já crescem, eles já prosperam com as suas raízes bem plantadas. É sustentável. Pode vir a tempestade, pode vir os momentos de dificuldade, você está firme, porque você construiu raízes, né? O justo constrói raízes. E a boca do ímpio, ele leva ao engano, enquanto os justos, eles evitam os problemas. Então, tanto palavras como ações, elas geram frutos, e quem trabalha com honestidade é recompensado por isso. Então, sempre vai valer a pena fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é honesto. Porque isso vai voltar para você de alguma forma. Assim como quando você faz as coisas erradas, vai voltar para você de alguma forma. Então, o sábio, ele aceita o conselho.
enquanto o tolo, ele insiste no seu caminho e ele insiste que o que ele está fazendo é certo e só o que ele faz muitas vezes é certo. Então, essa prudência, né, de escolher o caminho dos conselhos, dos sábios, ela é demonstrada que quando você recebe os insultos, né, você sabe como conduzir. E pelo contrário, o tolo, ele reage de imediato aos insultos, ele reage de imediato à provocação, ele cai muitas vezes na armadilha que está sendo lançada para ele. Por quê? Por falta de sabedoria. E do versículo 22 ao 28 ele fala sobre os comportamentos que marcam. Fala assim, ó, alguém a cuja tagarelice é como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A fraude de coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os acompanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, mais uma vez aqui ele começa a trazer esse paralelo, né? E fala sobre o poder das palavras, porque algumas palavras, elas machucam profundamente. Algumas palavras são como uma espada, cortam, elas destroem, elas acabam com a vida. Mas também fala que os sábios, né, eles usam a língua para quê? Para curar, para edificar, para transformar a vida das pessoas. E aí você já começa a perceber quem é o ímpio, né, e quem é o sábio nesse processo. A verdade, ela é eterna, ela é estável, enquanto a mentira, ela se desfaz, né? A mentira, ela se contradiz, né? Ela é instável, ela não permanece. Os justos, eles promovem a alegria, eles promovem a paz, enquanto os que tramam o mal, eles vivem de engano. É um enganando o outro, né? É um passando por cima do outro. Por quê? Porque é assim que eles sobrevivem. Os justos, eles são protegidos por Deus, mas os ímpios, eles atraem problemas constantes para si mesmos. Não que o justo não vai passar por problema, mas ele tem a ajuda da sabedoria, ele tem a ajuda de Deus para poder passar por aqueles momentos de dificuldade. E o ímpio, ele se joga nisso, né? Ele se joga nos problemas e atrás. A gente falou na aula anterior sobre isso, né? Sobre atrair problemas, né? Aquele que reclama, ele traz problemas. Geralmente o ímpio, ele é essa pessoa que reclama. O ímpio é aquela pessoa que não vê gratidão nas coisas, não vê beleza nas coisas, não contempla aquilo que o Senhor colocou na vida dele, né? Então, o justo, ele rejeita a mentira. Ele rejeita a mentira, mas se alegra com aqueles que falam a verdade e vivem de maneira honesta. Por quê? Porque a verdade agrada a Deus, porque a verdade traz a proteção divina, porque a verdade traz a paz, porque a verdade ela é duradoura e as palavras têm poder, né? E ele prefere viver conforme a palavra. Do 23 ao 28 fala sobre a sabedoria, sobre a diligência e sobre a justiça. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astúcia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. E aqui ele fecha esse último ponto, né? Trazendo a questão da prudência e do conhecimento, que o sábio não ostenta o seu conhecimento. O sábio não precisa ficar provando para os outros. Enquanto o tolo, ele quer exibir a sua insensatez e ele começa a demonstrar, né? Sem pensar nas consequências, sem pensar no que ele construiu, não é sólido.
e que daqui a pouco pode se dissolver, né? Então, a diligência, ela leva ao domínio e também ao sucesso, enquanto a preguiça, ela resulta em submissão, né? Ali ficou claro que o preguiçoso, né, o tolo, ele vai ter que trabalhar mais forçado ainda. As preocupações, né, fala também sobre o cuidado com a ansiedade, que as preocupações, elas podem abater o espírito, mas a palavra, ou as palavras, ou nas palavras encorajadoras, elas trazem um alívio, ela traz uma força. Não que você não vai ter momento de dificuldade, de reflexão, não vai ter momento que você vai ficar abatido, não. Mas essa palavra, ela vai te fortalecer, ela vai te encorajar. E é todos os dias, por isso que tem que ter uma busca constante todos os dias. E fala também da escolha das amizades, né? Os justos, eles escolhem bem as suas companhias, enquanto os ímpios, eles se cercam de influências que o levam à ruína. Viver em retidão traz essa proteção, traz a paz, traz o entendimento, afasta a destruição e também afasta a morte. Por isso que é interessante buscar essa justiça do Senhor, buscar essa sabedoria. E todas essas coisas vão refletindo no nosso comportamento. Mas acontece de uma hora para outra? Não. Acontece da busca constante, acontece de todos os dias. É por isso que a gente está num desafio de 31 dias aqui. A gente poderia fazer aqui, de repente, um dia só, estudar tudo isso daqui, seria interessante? Seria. Mas digerir isso daqui, digerir esse conteúdo é mais importante. E aí é por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem dar sequência. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer um desafio, não conseguem fazer uma campanha, não conseguem parar para jejuar, não conseguem parar para orar. Por quê? Porque tem um preço a ser pago e às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E abrir mão de algumas coisas é a parte mais difícil, porque a gente sempre quer mais, 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 e às vezes a gente está agindo como ímpio e deixando a sabedoria de lado. A troco do quê? A troco de um conforto momentâneo. E às vezes a gente precisa fazer o quê? Parar, mexer com a estrutura, colocar o dedo na ferida, limpar aquilo que precisa ser limpo para a gente poder conseguir caminhar sem aquela dor, sem aquela preocupação, poder descansar nessas palavras. Eu quero deixar aqui, antes da gente ir para o nosso bate-papo, a as tarefinhas para vocês, né? Uma delas é você identificar um dos versículos aqui que fale diretamente com o seu momento atual e refletir sobre como pode aplicá-lo no seu dia a dia, né? Então, a sugestão é sempre que vocês leiam novamente o capítulo que a gente está falando aqui. A tarefa prática. Você vai escolher alguém hoje, de preferência hoje, né? Que precise de uma palavra de encorajamento e vai falar algo positivo para essa pessoa. Ou você vai enviar uma mensagem para fortalecer essa pessoa. Dá uma olhadinha aí nos seus contatos, as pessoas que você conhece aí, as pessoas que estão na sua agenda, também do seu celular aí, e vê qual pessoa você acha que precisa de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de incentivo hoje. Manda uma mensagem para ela, manda um áudio para encorajar essa pessoa a não desistir, a permanecer firme, a continuar no caminho que é reto. E aí fica como tarefa também você memorizar Provérbios capítulo 12, versículo 18, tá? De tarefa para vocês aí. Beleza? Bora lá. Compartilhamento de vocês, dúvidas, perguntas, algo mais a acrescentar? Nada, nada? O legal quando você vai estudando esses capítulos de Provérbios, né? Ele vai fazendo esse paralelo, né? Ele vai trazendo o caminho do justo, o caminho do ímpio, né? Os benefícios e o que que você perde ou o que que você ganha, né, escolhendo outro caminho, né? E aí ele se torna uma correção. Por isso que eu falo que o livro de Provérbios ele é um livro de desenvolvimento pessoal e é um livro que a gente precisa estar lendo ele o tempo todo. Por mais que seja um livro que foi escrito há quase 3.000 anos atrás, cerca de 900 anos ali antes de Cristo, é um livro que serve para o nosso dia a dia. Nós estamos aqui, né, em 2025, quando nós estamos fazendo essa aula aqui, e esse livro de Provérbios,
ele é um livro atual e ele vai continuar sendo atual, assim como a Bíblia é um livro milenar e ela continua sendo um livro atual, porque ela fala sobre coisas que nós estamos vivendo agora. E aí faz a gente refletir, né, sobre esses ensinamentos que deram certo todo esse tempo e continuam dando certo. E às vezes a gente quer só pegar aquilo que é bom e esquece da disciplina, que é uma das coisas que a gente começou a falar no início, né? Esquece da correção, porque a gente acha que a disciplina, que a correção, ela vem das autoridades. Porque a gente foi corrigido pelos nossos pais, a gente foi corrigido pelos nossos professores, né? A gente teve autoridades que trouxeram essa correção para a gente, então a gente acha que a disciplina ela só vem de autoridades, de pessoas que estão acima da gente. Pelo contrário, a gente precisa parar todos os dias para refletir e buscar essa disciplina em nós mesmos. E é muito mais leve, tá? Muito mais leve quando nós fazemos essa correção do que quando vem de outras pessoas, quando vem de autoridades, né? Porque às vezes você não está esperando, né? Daí vem, por exemplo, você está fazendo você tá fazendo o seu trabalho, você está achando que tá tudo certo, beleza? Daqui a pouco chega um chefe seu e fala assim, ó, então, vamos conversar. Aí fala isso, você fica no chão. Mas se você tivesse parado e se você tivesse feito esses ajustes no decorrer do caminho, talvez você não tinha sofrido tudo isso, mas você foi deixando acontecer. Ou se talvez o teu chefe viesse te acompanhando, que acontece muito hoje dentro das empresas, né? É o feedback, né? Os líderes, eles fazem esses ajustes pontuais com os funcionários, é muito mais fácil para você ir se corrigindo ali no meio do caminho. Mas a gente pode fazer isso. Você não precisa ficar esperando uma autoridade, alguém que te corrigir. Não, você pode fazer esses ajustes e pedir para Deus mostrar para você o que que você precisa mudar todos os dias. Mas não é só mostrar, né? Tem que mudar. Não adianta você entender o que você precisa fazer e não fazer os ajustes. Também não vai fazer diferença nenhuma. É isso que eu ia falar, Nil. É, a luta é com a gente mesmo, né? A gente mesmo tem que olhar, ó, o que que eu fiz, o que que eu posso fazer para melhorar. E o legal é isso, é a gente poder se corrigir, sem precisar ter alguém ali. Lógico que nem eu, às vezes, eu tenho que mandar uma mensagem para você, falar com você, mas o que dá para resolver, o que dá para mudar, a gente mudar, né? Isso é legal. Mas aí entra naquela questão do conselho, né? De ter os conselheiros, né? Então, quando eu não estou conseguindo ver, quando eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas que possam me ajudar nesse processo. E aí eu vou buscar aquelas pessoas que eu coloquei ali como pessoas que eu posso pedir ajuda, né? Os conselheiros. É aí que eu vou buscar esse direcionamento. E aí é importante. O que que a gente faz muitas vezes? Né? Eu quero me corrigir. Na verdade, não é nem corrigir, né? Porque se eu fosse me corrigir, né? Se eu fosse me disciplinar, eu não estaria ligando para isso. Mas eu quero me moldar para caber na caixinha dos outros. Muitas vezes é assim. Eu quero me corrigir para que eu possa agradar as outras pessoas. Porque o que que fulano vai falar, o que que ciclano vai falar, o que que não sei o que. A minha comunidade religiosa, o que que vão pensar. Eu quero me corrigir, eu quero me disciplinar para agradar as outras pessoas. E na verdade não é isso que o Provérbios traz ali. Eu preciso melhorar todos os dias, não para agradar as outras pessoas, mas para me transformar uma pessoa melhor e para continuar nesse caminho que é o correto, que é o que a palavra traz. Então, muitas vezes, por fazer parte de uma comunidade, por fazer parte, né, de uma religião, de uma placa, de uma igreja, eu quero me amoldar. E tá tudo certo, tá? Porque se você escolheu caminhar naquele caminho, tem algumas coisas relacionadas àquilo, você tem que seguir. Mas o principal é a palavra. O principal é a palavra, né? Não é a tradição, não é os usos e costumes. Eu estava lendo hoje em Marcos, capítulo, deixa eu lembrar agora, eu estava lendo, se eu não me engano, era o 10 ou era o 11 que Jesus estava falando para os seus discípulos sobre a questão da tradição. Que o mais importante é você agradar a Deus do que a própria tradição. Então, muitas vezes a gente não precisa querer dar esse formato para caber na caixinha dos outros. Não, eu preciso. Quando eu busco a disciplina, quando eu busco conhecimento, quando eu busco a sabedoria, quando eu busco o caminho correto,
eu consigo ir me moldando para agradar o Senhor, e é o que é o mais importante, é agradar a Deus. Só que às vezes a gente prefere agradar as outras pessoas do que agradar a Deus. No entanto, que quando Deus às vezes nos dá um direcionamento, nós ainda ficamos pensando o que que os outros vão achar. E às vezes a gente quer perguntar para os outros o que que você acha e esquece, às vezes, de seguir aquilo que Deus colocou na vida da gente. Então, o ponto mais importante para a gente hoje é buscar essa disciplina, buscar essa sabedoria, porque é ela que vai nos colocar no caminho certo. Algo mais? Quem quer compartilhar mais alguma coisa? Nada, nada? Bora para a próxima aula, então. Deus abençoe a vida de vocês.